Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Legando Podcast é um espaço privilegiado para quem faz história hoje. Histórias que tocam vidas, que ajudam a transformar a sociedade, geram resultados exponenciais e principalmente nos ajudam a viver esse sentido de vida que a gente está buscando, né, Kleber? Toda vez que nós falamos em sentido de vida é algo que mexe muito comigo. Eu vi muitas pessoas se perderem no meio do caminho por não terem sentido na vida. Pessoas que apostam apenas em projetos. E aí esses projetos, quando eles frustram, Piscola, as pessoas se perdem. E às vezes as pessoas tiram a própria vida por conta de um projeto frustrado. Que às vezes inicialmente não era nem projeto dela. Foi algo que ela projetou na vida de alguém que deu certo. Ela tentou trazer isso para a realidade da vida dela e não deu certo. E aí ela se frustrou e tirando a própria vida. E quando você tem sentido de fato na vida, o que você quer conquistar, eu tenho certeza que isso vai chegar. Lute. E aí o Legando Podcast é uma ferramenta extraordinária que traz convidados que muitos deles passaram por essa dificuldade de não ter sentido, encontraram um sentido e hoje vem contar suas histórias aqui na nossa mesa, né, amigo? Isso, e hoje a gente tem a alegria e o prazer de receber um jovem empreendedor, inovador, que vem trazer a sua contribuição para o mundo. Porque uma das formas que a gente tem de viver esse sentido, né, da nossa existência é exatamente a partir das nossas habilidades, a partir da nossa vida, trazer soluções, contribuições para o meio onde a gente vive, para a sociedade onde a gente vive. E esse jovem, ele vem trazendo, já está construindo hoje o seu legado com uma inovação que, segundo ele, segundo dados que nós estamos vendo, traz uma transformação ambiental, uma transformação econômica, uma transformação que ele vai poder nos dizer melhor, né, qual é e como fazer do jeito brasileirão de ser. É isso aí. E hoje nós estamos aqui com Matheus Maia. Seja muito bem-vindo, Matheus, ao Legando Podcast. A casa é sua, nós teremos aí algumas horas para bater um papo. Seja bem-vindo. Show, muito obrigado. Primeiro pelo convite, pela recepção. Obrigado pelas palavras também. Realmente é do jeito brasileiro que a gente quer mudar, né? O Brasil, mas o mundo também. Então, bom, estou à disposição aí também para a gente conversar depois e tirar as dúvidas do pessoal, né, ao longo dessas horas aí de conversa. É isso aí. Então vamos lá. Quando a gente fala de inovação, e aí o Matheus vai poder falar sobre qual é o negócio dele, a gente está falando de mudança. Então nós estamos passando hoje por um processo de mudança de paradigma no que se diz respeito à indústria automobilística, questão do carro elétrico. Aí existem opiniões de um lado que acham que não é tão viável, opiniões do outro que acham que é o caminho do futuro. Existem várias opiniões. O nosso propósito aqui é poder nos aprofundar sobre essa possibilidade, né, esse modelo que é o carro elétrico, e não só elétrico, eletrificado, né? Por isso que a gente vem falando do jeito brasileiro de encontrar as soluções. E eu gostaria de que vocês que nos acompanham, nós temos um público jovem que nos acompanha, Matheus, que não só olhasse para a questão do serviço, do produto, da inovação que é proposta, mas o como, né? Tirando aqui lições, tirando aprendizados, para que você possa aplicar também no seu projeto de vida aí. Perfeito. Bom. Então vamos lá. Apresenta para a gente o que é a empresa, qual é a proposta, qual é a inovação que vocês trazem para o nosso... Legal, não, show de bola. Então, como eu comentei, né, eu sou o CEO da MEV Mobilidade. A gente é uma startup justamente com esse propósito de acelerar a eletrificação no Brasil, eletrificação de veículos. E aí eu acho que é bem interessante, vocês começaram falando sobre o propósito, sobre o sentido de vida. E como comentou também, né, eu acabo sendo bem jovem, eu tive um grande privilégio de encontrar esse sentido da vida, esse propósito bem cedo ali. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz técnico em eletrotécnica e ali pela metade do curso foi quando eu
fui picado pelo bichinho da mobilidade elétrica, onde eu fui num evento de energias renováveis e tal, e lá tinha um carro elétrico de corrida, desenvolvido por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, da equipe de competição chamada Ampera Racing. E aí eu falei, caramba, eu tinha 17 anos ali, eu falei, tem gente fazendo carro elétrico em Florianópolis, na universidade, na UFSC, como assim, o que é isso? E aí foi quando eu comecei a pesquisar, né, e justamente vi que a mobilidade elétrica na verdade, veio até antes que o carro a combustão. Então, antes da gente ter veículos a combustão dessa maneira disseminada como é hoje, a gente tinha a maior parte da frota elétrica. Então, por exemplo, lá em 1910, Nova York, Manhattan, a ilha era cheia de táxis elétricos, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, também o primeiro carro a atingir 100 km por hora, um veículo terrestre, foi um veículo 100% elétrico também. Então, eu comecei a fazer essas pesquisas, entender um pouco mais e vi que realmente era um veículo mais eficiente, mais econômico, muito mais performance, né? O motor elétrico tem muita força, o torque é muito maior. Então, foi quando eu comecei a olhar para esse mercado um pouco mais. Mas quando a gente olhava também lá em 2017, o mercado brasileiro não tinha quase nenhum veículo elétrico, né? A gente tinha, sei lá, um Jaguar mais caro, uma BMW, né? Todos veículos importados e ao mesmo tempo e muito caros, né? E aí foi quando eu vi também que era possível, né, fazer conversão de um veículo a combustão em um veículo 100% elétrico. Então, eu vi através de vídeos no YouTube mesmo, pesquisando um monte de coisa, vi que tinha gente no Reino Unido, na Europa, fazendo conversões de carros clássicos, então de Porsches, Ferraris em elétricos, mas para entusiastas, assim, né, em termos de colecionadores. Eu falei, pô, se dá para fazer num Porsche, numa Ferrari, dá de fazer num qualquer outro carro, né? Dá de trazer esse processo para o Brasil e tornar isso um pouco, né, tornar o veículo elétrico mais acessível. Então, lá em 2021, depois, né, de ter me formado técnico, entrar na faculdade, entrado na equipe de competição também, conhecido quem são hoje meus sócios, né? Ali em 2021 a gente montou a Swap-E, então uma empresa focada em conversão, uma startup, né, focada em conversão de veículos a combustão em veículos elétricos. Então foi lá como começou, a gente... e aí, nessa busca pelo primeiro carro, um protótipo, o meu avô deixou o Celtinha dele para mim de herança, ele acabou falecendo na pandemia, enfim, deixou o Celta e foi o legado dele, né? E o Celtinha foi nosso protótipo. Então, no final de 22, a gente finalizou a conversão dele, enquanto a gente ainda tinha os outros trabalhos, enfim. E aí o Celta se tornou esse primeiro xodozinho ali, né? A nossa primeira conversão. E ali a gente viu que, pô, realmente é possível fazer uma conversão, tornar o veículo elétrico mais acessível. Na época, o Celta custou em torno de 75, 80 mil reais. E o veículo elétrico mais barato na época era um Renault Kwid por 150 mil. Então a gente estava quase na metade de um valor. Então, pô, realmente, né, a tese, digamos assim, estava minimamente validada. E a gente começou a ver mercado, né? Então, quem que estava disponível, o que não estava, né? Se realmente tinha um mercado B2C aí para converter Celtas pelo Brasil, né? E foi quando a gente começou a migrar mais para frotas, né? E aí nessas frotas a gente viu que realmente a Fiorino era um grande modelo, que é um modelo que está muito inserido na logística brasileira, sim. Né? E aí a gente viu, pô, tem uma frota legada inteira que vai ficar para trás. Porque se realmente, se o que eu acredito que o veículo elétrico é mais eficiente, é mais econômico, né, é de verdade isso, pô, os veículos elétricos vão vir, vai ficar uma frota a combustão para trás, se tem uma grande oportunidade de mercado. Legal. Né? Então, assim que mais ou menos começou essa ideia, assim, e foi assim que a gente começou a empresa. E aí, né, hoje eu estou aqui com a camiseta MEV, né, no peito aqui, MEV, Swap-E, são nomes diferentes. Então, só para também dar um rápido resumo, assim, né, mas basicamente dessa equipe de competição também saiu uma outra empresa. Né, dessa equipe, na verdade, saiu algumas startups de mobilidade elétrica. Então, porque o pessoal foi bem impactado ali todo mundo acabava sendo um pouco do porta-voz da mobilidade elétrica, como a gente falava, né? Então a gente tinha um evento, enfim. Então dali saiu algumas startups. Uma delas era a MVP E-Solutions, que desenvolvia, né, motores, inversores, todos os componentes que tem num veículo elétrico, eles desenvolviam mesmo, né? Então os sócios ali, né, tem doutorando, mestrando em eletromagnetismo, então desenvolvia os motores, desenvolveram grandes projetos de mobilidade elétrica no Brasil. E depois né, de várias conversas, assim, e as empresas crescendo juntas, a gente decidiu se juntar, fazer uma fusão e saiu a MEV. Né? Então, a MEV Mobilidade hoje a gente fez uma estrutura de holding e aí a gente tem a MEV Tech, que seria a MVP, né, que desenvolve tecnologia. Sim. Então, hoje a gente desenvolve, né, esses componentes e aí tem alguns produtos de eletrificação para veículos. E a gente tem a MEV Rental,
que foi o que a Swapie se tornou. Então, a gente viu que o modelo de negócio de conversão, o serviço de conversão, acabava não sendo escalável, né? E como o nosso propósito era realmente acelerar a eletrificação de veículos, né? E gerar um impacto, a gente sempre falou, a gente precisa ganhar escala, precisa converter o maior número de carros possíveis, né? Então, a gente foi caminhando, conversando com muita gente, validando, né, modelos de negócio, validando proposta, validando diferencial também. A gente viu que o melhor modelo para a gente, né, crescer seria através do aluguel. Então, a gente criou a Mav Rental, que a gente compra Fiorinos seminovas, né, usadas, converte, transforma ela em 100% elétrico e aluga para operadores logísticos. Legal. Kleber, eu já vou passar para você, porque você é o cara oficial dessa pergunta que vai ser feita. Mas que bom, que legal, obrigado por você ter compartilhado uma introdução. Acho que depois a gente pode dar uma aprofundada nesses dois pilares, né? Um que é o tech, o outro que é o rental. Mas eu queria passar para você, porque para fazer aquela pergunta de sempre, quem é você? Né? É que nós fomos direto aí, basicamente perguntando o que você faz, o seu lado empreendedor. Mas o nosso público, ele tá acostumado com esse misto, né? Hoje nós estamos fazendo um misto. O Legando Podcast, ele tem 73 episódios antes dessa segunda temporada que nós estamos iniciando, né? Já iniciamos aí, temos alguns episódios já dessa segunda temporada. E a primeira temporada era algo mais biográfico. Hoje, nessa segunda temporada, a gente quer pegar um pouquinho do biográfico, mas investir mais nessa questão empreendedora para essa juventude. Mostrar que, de fato, um jovem ele pode curtir a vida, mas sem reclamar do sistema, sem colocar a culpa no sistema, que o sistema não dá oportunidade. Então, nós estamos trazendo essas perguntas. Quem é o Matheus? Da onde ele veio, se ele é casado, da onde ele foi criado, um pouquinho da infância do Matheus, até para trazer essa familiaridade com o nosso público. Conta pra gente quem é o Matheus. Boa. Bom, eu nasci em Florianópolis, então sou manezinho da ilha. Aí minha família parte do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, então acabaram se encontrando no caminho, eu nasci por ali. Eu tenho uma irmã mais nova, né? Os meus pais, enfim, a família acaba sendo pequena em Florianópolis porque está bem espalhada ali pelo sul do Brasil. Mas, como eu comentei, sou técnico em eletrotécnica. Entrei na engenharia elétrica da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, ali em 2019. Tive que ficar trancado um tempo por conta de uma outra empresa que eu desenvolvi, que é o WeCharge, que é uma rede de carregadores para carros elétricos, que eu não faço mais parte do operacional, né? Agora estou focando na MEV. E agora voltei, né? Eu fiz uma mudança para São Paulo, então agora estou morando aqui desde o ano passado, justamente para retomar os estudos. Estou me formando ali na engenharia elétrica do Mackenzie à noite, né? Então agora eu consigo conciliar as demandas aí do dia a dia da empresa, né? Também com a faculdade para me formar. Então os meus sócios, eles são mais velhos do que eu, eles já têm a formação técnica bem consolidada. E eu, né, toco mais essa frente comercial, a frente de negócios. Então, mas mesmo assim, eu acredito que a formação da engenharia é muito importante. Você tem quantos anos? Desculpa. Tenho 25 anos. E você começou a empreender com? 21. 21. Isso. 21. Exato. Legal. Então, eu comecei até, voltando um pouco antes, assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos na empresa dos meus pais. Eles são contadores. Sim. Então, minha mãe sempre foi bem rígida, mas com muito amor, né? Então, assim, sempre os dois me deram uma base muito forte, mas sempre falaram, tá parado em casa, tá deitado no sofá? Não, vem trabalhar. Então, com 13 anos, eu comecei como office boy lá no escritório dos meus pais, era um escritório de contabilidade, né? Uhum. Então, o que o office boy faz? Bota uma lote embaixo do braço, vai na junta comercial, levar coisa, vai no cartório, enfim. Eram minhas atividades até eu ter sido... Fui denunciado por trabalho infantil. Trabalho infantil. Daí minha mãe infelizmente ainda temos me tirou da rua, botou para dentro, daí eu comecei a atender, fui para a área de tecnologia da empresa, comecei a aprender a usar o sistema, que na época eles implementaram um sistema de Business Process Outsourcing na empresa, enfim, um RP para contabilidade, então aprendi a usar e comecei a ser helpdesk. E, enfim, trabalhei ali até a época do meu técnico, então depois do técnico eu fui fazer um estágio na Celesc, que é a companhia de energia de Santa Catarina. E aí de lá entrei na universidade já na equipe de competição. Então eu saí do trabalho para justamente focar para me capacitar no mercado em veículos elétricos e aprender.
E ali, quando eu entrei na universidade, eu já tinha essa ideia de empreender com uma empresa de conversão, né? Então, basicamente, a minha decisão por fazer engenharia elétrica veio com esse sonho que eu tive durante o técnico de, pô, eu quero montar uma empresa de conversão no Brasil porque eu quero gerar um impacto, seja em mobilidade, seja em sustentabilidade, no mercado automotivo como um todo. Então, foi ali que nasceu essa ideia, assim. Sonhos grandes, né? Sonhos grandes, O nome disso é magnanimidade. Sim. Eu acho que é algo que eu destacaria para o nosso público. Sim. Grandes líderes geralmente têm duas características combinadas. A magnanimidade, que é essa grandeza de alma, de quem sonha grande, de quem projeta grande, com a humildade de reconhecer que tem limites, que precisa do outro e que, precisando do outro, muitas vezes precisa se dar uma rebaixada, contar, né? Então, quando você une grandeza com humildade, você consegue um grande desenvolvimento. Consegue alcançar sentido, viver sentido. Né? Porque a gente não cai para os outros extremos, que é a soberba de achar que você sabe tudo, que você não precisa de ninguém e que, portanto, você não vai buscar as parcerias. A gente sabe que é a parceria que traciona, que ajuda, que complementa. E ao mesmo tempo, tem um outro extremo, que é o que a gente fala muito aqui, até por conta da nossa origem, da questão da periferia, que é a mediocridade, né? Que vai contra a magnanimidade, né? Que é, puxa, às vezes chega diante de uma situação, ouve palavras que não conhece, chega num ambiente que se sente inseguro e para ali, né? Numa situação medíocre, pensando o pouco, uma juventude que pensa apenas no próximo final de semana, qual vai ser a próxima balada, qual vai ser o visual que eu vou ter até lá, né? E, poxa, a gente está aqui diante de um cara de 25 anos que empreende, né? Que tem uma startup, que trabalha aí... Tem 25 anos, mas já tem uma estrada aí de trabalho. 10 anos de carteira assinada. 10 anos de carteira assinada. Eu também comecei aos 13, tenho 37, já estou pensando na minha aposentadoria. Já estou meio já estamos fazendo cálculo. Né? Então eu acho que isso é uma coisa legal para destacar para o nosso público, assim, que são características. Cara, sonha grande. Ninguém está pedindo para você delirar. Sim. Sonhar grande e delirar são duas coisas diferentes. Eu quero ter uma Ferrari. Mas beleza, o que você vai fazer para conseguir? Qual é o caminho, o plano que você vai trilhar para conseguir chegar na Ferrari e manter a Ferrari? Você precisa se construir ao ponto de se tornar um cara dono de Ferrari. Você primeiro tem que ser o cara que se tornou um dono de Ferrari e depois a Ferrari vem. O IPVA da Ferrari é caro, né? IPVA da Ferrari, a manutenção é cara. A manutenção é cara. Né? E sonhe grande. E ao mesmo tempo, não perca, se você tem a humildade de reconhecer que tem limites, de reconhecer que erra, de reconhecer que precisa ser corrigido e se aperfeiçoar o tempo inteiro. Então, essa é uma mensagem bacana para ficar. Legal. Eu acho que tem bastante dúvida que nós podemos explorar nessa questão de carro elétrico, carro a gasolina, carro a etanol. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu queria que vocês, como empreendedor, mostrasse onde vocês enxergaram essa oportunidade. Quando começou assim, igual você contou que existe uma história que foram os primeiros carros elétricos que tiveram maior destaque. E como com esse país que ao mesmo tempo existe uma burocracia, mas também existe uma grande oportunidade. Onde deu esse estralo para vocês enxergar esse projeto de eletrificar os veículos? Bom, acho que assim, tem alguns pontos assim que tu foi falando, eu fui lembrando principais, né, que eu acho que é interessante comentar. E é uma coisa que eu sempre comento, assim, principalmente em rodas de amigos e até, né, na base da nossa empresa, assim, porque
o Brasil é realmente o país para a eletrificação acontecer, né? E eu falo isso por quê? Porque a gente tem uma matriz energética muito limpa. Então, o mundo inteiro briga por energia, basicamente, e briga por tentar tornar a matriz deles cada vez mais limpas, porque, né, todo mundo está se falando de emissões e tal, mas, na verdade, é porque realmente gerar energia, todo mundo precisa de energia. Tem países na Europa que importam energia de países vizinhos, né, porque o consumo per capita acaba sendo muito grande, tem poucas maneiras de gerar energia. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O Brasil tem muita energia e muita energia limpa, né? A nossa matriz é mais de 80% de energia, fontes renováveis. Então, esse é um principal ponto. Segundo, que a gente tem, né, em termos de população, em termos de território, um dos maiores países do mundo, mas a gente não tem um nível de industrialização comparado, né, com os Estados Unidos, China e outros países também que dominavam certos mercados. E aí, quando a gente começa também a traçar essa linha de raciocínio, assim, pense que o mercado do setor automotivo era dominado por 3 países, que era Estados Unidos, Alemanha e Japão. Por quê? Porque esses 3 países tinham empresas que dominavam o motor a combustão, né? Ford, Toyota, e aí todas as da Alemanha, né? Volkswagen, Porsche, enfim. No momento que a gente tem a mobilidade elétrica como uma nova opção, basicamente alguém deu um tapa nesse tabuleiro, não tem mais regra, né? A gente tem a possibilidade de se tornar referência, se tornar realmente um país, um dos países líderes nessa transição energética que está rolando. Então, quem saiu na frente com certeza foi a China, porque há 20 anos atrás tinham várias startups, assim como a nossa, querendo desenvolver veículos elétricos que hoje viraram montadoras. Então, hoje, se pega a maioria dessas montadoras que tem da China, elas eram startups há pouco tempo atrás, receberam investimento, conseguiram, por conta da demanda do mercado interno, também foram se criando uma base, né? Então, assim, a gente tem, vamos lá, essa base de energia limpa, a gente tem a demanda de ter indústria no Brasil e a oportunidade do Brasil se tornar uma referência na eletrificação por conta dessa matriz energética limpa. E aí a gente tem demanda interna, né? Então, assim, hoje, realmente, a gente tem, por exemplo, São Paulo, em setembro, foi considerada a cidade mais, setembro do ano passado, mais poluída do mundo. Sim. Teve semanas ali que teve inúmeras mortes por conta da poluição do ar, né? A gente tem, por outro lado, enfim, veículos que rodam o dia inteiro nas ruas. Então, assim, é aquilo que eu estava comentando. O veículo a combustão, ele está andando, ele está gerando poluição enquanto ele anda. Então, onde que ele anda? Nas cidades. A gente está andando na rua, né? Eu gosto de correr, corro bastante na rua, assim, enfim, já fiz meias maratonas, já gosto bastante, e o meu caminho até o Ibirapuera são 4 quilômetros. Esses 4 quilômetros são no meio da rua, respirando poluição, né? Se eu vou pegar uma bicicleta para fazer uma reunião na Faria Lima, se eu vou andar, pegar no ponto de ônibus, se eu vou até o metrô, eu estou respirando poluição. E aí a gente tem um dado muito legal, que foi uma das coisas também que deu um estalo, assim, que foi muito interessante, foi durante a pandemia, no lockdown, nenhum carro podia rodar nas ruas. E durante esse período de lockdown, a poluição na cidade de São Paulo reduziu em 50%. Em outras grandes cidades do mundo inteiro, as cidades pararam de ter aquela camada cinza de poluição porque não tinham mais carros rodando nas ruas. Isso, tem fatos, tem fotos, né, dados registrando esse momento. A gente falou, caramba, então é possível tu reduzir a poluição nas cidades, mas tem alguma maneira que a gente possa fazer isso sem parar o trânsito, sem tirar os carros das ruas, né? E foi aí que a gente realmente começou a conectar esses pontos. Então, assim, o Brasil tem engenharia, a engenharia brasileira é muito valorizada no mundo inteiro. Então, assim, empresas do mundo inteiro pegam os engenheiros brasileiros, porque a gente é acostumado a fazer mais com menos, então isso nos torna muito mais criativo, né, em termos de como com poucos recursos fazer o mesmo que estão fazendo lá fora. E até trago assim uma passagem que foi interessante durante a equipe de competição da Ampera Racing. A gente participou de uma equipe, durante a pandemia, não tinha mais competição presencial em Piracicaba, que normalmente era a competição. Uhum. A gente conseguiu participar de uma competição online, com todas as universidades do mundo. E a gente teve o prêmio de powertrain mais inovativo da competição. Porque lá eles estão acostumados a trabalhar com motores de alta eficiência, acoplado, não sei o quê. Aqui a gente estava trabalhando com um motor basicamente industrial e tinha uma eficiência muito parecida com eles. Então, os juízes da competição falaram, caramba, engenharia brasileira toma aqui um prêmio de realmente... A gente não ficou em primeiro, a gente ficou em, acho que segundo, terceiro lugar, a gente pegou pódio, se não me engano,
mas fomos destaque em como fazer mais com menos. Sim, tipo, um exemplo, os caras investiram um número razoável, Sim. 1 milhão, e vocês investiram 100 mil. 100 mil. E entregou basicamente quase o mesmo Quase resultado. a mesma performance. Quase a E mesma... agora imagine, olha aqui, o mundo. Imagine se vocês jogam esse 1 milhão aqui pra gente. Exato. O que nós podemos fazer? Então Exato. foi basicamente isso. E aí, assim, a gente fala de montadoras, não tem nenhuma montadora hoje brasileira. Mas já teve, o Gurgel, por exemplo. Então, assim, só que o Gurgel era um cara que, no auge da sua companhia, quando vendia, acho que 40 mil carros ali, foi chamado de sonhador em pleno programa nacional. Né? Então, Sim. não, o cara é um empresário, o cara era um herói nacional e foi chamado de sonhador. Que inclusive investiu em carro elétrico. Então, né? ele fez um veículo elétrico, o Itaipu, que era uma van, inclusive, Aham. elétrica, para rodar, porque ele entendeu que né, a mobilidade elétrica era mais sustentável, muito mais eficiente, mais econômica. Ele dizia, por exemplo, o Gurgel foi um dos caras que falava muito sobre, assim, que terra é para plantar comida, não combustível, né? Então, assim, ele era uma pessoa que preferia o veículo elétrico do que, por exemplo, um etanol. Ele já trazia naquela época, né, esses argumentos, assim. Sim. Então, assim, respondendo a tua pergunta com alguns contornos, assim, a gente viu que realmente era uma questão de oportunidade no mercado, é uma questão de propósito também. Assim, eu em Florianópolis, é uma ilha, né? Então tinha muito trânsito e eu cresci querendo trabalhar com alguma coisa de mobilidade. E eu e meu pai, a gente sempre foi apaixonado por automobilismo, mas, cara, eu olhava um motor a combustão na minha frente, eu nunca consegui, assim, até eu entrar na faculdade, eu nunca consegui entender como é que aquilo funcionava e como é que aquilo era alguma coisa viva, né? Porque, assim, tu bota gasolina, daí transforma, né, em tração, mas perde um monte em calor, né? Do motor a combustão da gasolina que usa, 20% se transforma em movimento, o resto é calor, poluição, o ar, né? Então, e atrito, enfim. Então, na mobilidade elétrica a gente tem a possibilidade, o motor ele transforma quase 99%, 95% da energia que está nas baterias, ele transforma em tração para as rodas. Você falando assim me faz pensar. Eu sou daquele grupo de pessoas que ainda está tentando tirar uma conclusão, né? Se é que faz alguma diferença a minha conclusão. Talvez só para a compra do meu veículo. De pouquinho não. em pouquinho a gente vai catequizando. Isso aí. E aí é o seguinte, o que eu consigo pensar aqui com a minha mente, que às vezes é meio conspiratória, é que, pô, a gente teve início lá com carros elétricos, depois veio a questão da combustão, talvez isso esteja ligado a algum tipo de lobby industrial, porque, querendo ou não, a questão do petróleo poderia, obviamente, gerar muito ganho para alguém, e isso é recorrente. Isso é recorrente. Então, para isso. Várias guerras por conta de petróleo, por exemplo. Várias guerras por conta de petróleo. Hoje, tensões de guerra por conta de petróleo. Né? Então, isso pode, acho que está muito ligado à questão econômica e industrial propriamente dita. E aí é o seguinte, aí eu me pergunto, o porquê, então, daí é uma reflexão minha, né? E uma pergunta. Talvez o momento que a gente está vivendo, da expansão dessa questão de carro elétrico, do ponto de vista geopolítico, seja porque existem outras forças econômicas, outras forças industriais com poder pelo menos compatível, fazendo essa pressão para que a coisa aconteça. Porque é muita questão de troca de informação. É muito ataque. Assim, poxa, não é bom, aquilo ali é bom. Por exemplo, eu escutei bastante falar o seguinte, poxa, tem essa questão da redução da questão da emissão de CO2, mas se você pegar em toda a cadeia produtiva o quanto a produção de um carro elétrico, né, desde ali do início até o descarte da bateria, o impacto ambiental é muito maior. Né? Em contrapartida tem o que você está falando, poxa, mas no curto prazo, no imediato ali, a poluição tem um impacto direto na saúde humana. Né? E tem falta de eficiência, você perde 80% aí da energia que é gerada. Né? Isso me faz refletir bastante
sobre qual é o caminho que a gente vai trilhar no futuro, né? Sim. Sim, sobre essa questão do poço ao túmulo, que eles chamam, né, esse estudo que mostra quanto de emissões são emitidos, né, quantos gases poluentes são emitidos na hora da extração do petróleo até o uso final e na hora da mineração da bateria, por exemplo, até o uso final. É comprovado realmente que a produção de um carro elétrico ele emite mais poluentes do que na hora da produção de um carro a combustão. Sim. Então a gente tem num gráfico, assim, eu estou tentando mostrar um gráfico aqui, mas só que no momento do uso, né, esse carro a combustão ele extrapola, né, ele começa a usar, ele começa a consumir gasolina e vai poluindo. O elétrico ele mantém essa linha muito quase reta, né, principalmente no Brasil, onde a gente tem a matriz energética limpa. Claro, em países onde tem uma matriz energética muito mais termoelétricas, por exemplo, essa linha cresce um pouco ainda, mas é menor. A questão é que, por exemplo, esses estudos, na minha visão, eles não veem também o longo prazo, na verdade, porque o curto prazo, tu para pensar que o carro a combustão emite menos para produzir. Isso é o curtíssimo prazo, né? Vai comprar um carro. Se tivesse duas tabelas, qual que emitiu mais até agora? A combustão. O carro zero, né? O carro zero. O combustão seria menor. Só que a questão esse carro também, para toda a cadeia de combustível, se a gente parar para pensar juntos, né? Tu está extraindo o petróleo, tu está gastando energia. Primeiro, na verdade, tu foi lá e construiu uma estação para extrair petróleo lá no pré-sal. Daí foi lá, gastou bastante energia, emitiu bastante poluentes para construir aquela estação. Aí tu extrai, tu transporta por oleodutos, né? E a gente já teve alguns desastres, né? Que teve esse rompimento desses oleodutos. E aí a gente teve, se não me engano, no Golfo do México, já teve no Brasil também. Enfim, então tu tem uma... De Cubatão teve. Uma grande poluição, curtíssimo prazo ali. Mas beleza, digamos que esse oleoduto não se rompeu e chega na terra. Daí tu transporta num caminhão a combustão até uma refinaria, gasta mais energia lá, tem o combustível pronto. Daí transporta ele com um caminhão a combustão, usando mais gasolina, para um posto de gasolina. E aí, todo esse processo, a gente está falando só para tu encher o tanque. Agora, na eletricidade, a gente tem Itaipu gerando energia com a água. Essa energia vai para uma subestação, vai para a distribuidora, chega na tua casa e tu carrega o carro ali. Ou melhor, né? Tu tem um painel solar na tua casa, enfim, tu tem uma energia limpa carregando. Então, o processo de tu alimentar essa cadeia do elétrico é muito mais eficiente e menos poluente do que a combustão. Né? Porque isso tudo tem muito mais geração e consumo de gasolina e, enfim, poluição nesse processo todo. Trazendo para uma linguagem menos técnica e mais direta, é o seguinte: a vida útil de cada veículo. Também. Qual que é a vida útil de um veículo? Quanto ele vai trazer de poluente nos 15, 20 anos que dura um veículo aqui no Brasil? Uma pessoa fica com um veículo, vamos colocar uma média de 5 anos. 11 anos, a idade média. A idade média é 11 anos, mas a galera quer trocar com 5 por conta do câmbio, que começa a dar problema, tal, por conta de combustão ou de uso, enfim. Vamos colocar 10 anos, um pelo outro 10 anos. Quanto de poluição um veículo, desde a sua extração de 10 anos de combustão, ele traz? Vamos colocar aí para o pessoal falar gasolina, né? Que o pessoal é acostumado. E quanto de 10 anos, desde a sua construção, esse veículo elétrico? Eu acho que é esse estudo que tem que fazer para ter uma verdade. Assim, tem estudos, né? Agora eu não vou saber citá-los exatamente. Até posso depois mandar, talvez botar no link alguma coisa, mas tem estudos que formaram essa tabela que mostram, né? No longo prazo, o veículo elétrico ele gera menos, emite, né? Menos poluentes do que a combustão. E aí a gente entra também nesse ponto de custo operacional, eficiência financeira mesmo. Então, assim, teve uma frase que eu vi numa reunião bem legal que teve faz umas 2 semanas, que o cara comentou que a empresa de logística, enfim, qualquer empresa que possui um veículo a combustão na sua frota pelos próximos 5 anos vai estar lutando contra o patrimônio da empresa, basicamente. Porque ele tem um veículo a combustão, tem um TCO, né, que é o Total Cost of Ownership, né, é um termo para pensar no custo total de aquisição do veículo. Ou seja, o veículo a combustão custa mais caro do que o elétrico a longo prazo por conta das manutenções. Então, um veículo elétrico, o custo operacional dele é 80% menor, porque ao invés de gasolina a R$6 o litro, tu tem
eletricidade por 90 centavos o quilowatt-hora, por exemplo, e ao invés de manutenção de troca de óleo a cada tantos quilômetros, tu não tem nenhuma manutenção no veículo elétrico, basicamente. Assim, a manutenção do veículo elétrico é baixíssima. Sim. Né? Então, isso também, pensando a longo prazo, e principalmente numa empresa ou num operador logístico que roda muito com esse carro, Sim. Isso faz muita diferença. E aí eu queria falar sobre oportunidade de mercado e até Perfeito. entender a empresa de vocês, como que funciona. Porque você aqui já acabou de dar uma aula que, assim, no futuro, as empresas, elas vão ter mais gasto. Só que as empresas, elas estão começando a se antecipar com isso, porque a maioria não está tendo frota própria. Sim. E como que está sendo a inteligência de vocês para essas empresas que não têm frota própria? Então, peraí, se eu for pedir para a pessoa que já tem o veículo, que não é, e transformar, como vai ficar isso? O que vocês enxergaram? Qual que é o estudo que vocês estão fazendo pensando nessas empresas? E se vocês hoje também, é uma pergunta dupla, se hoje alguém chegar aqui e vir com uma frota de 100, vocês transformam essa frota para a gente? Como que vocês estão se posicionando no mercado? Não, beleza. Acho que é interessante começar pela primeira ali, de frota própria e frota terceirizada. Né? O que a gente viu é que realmente as empresas não estão mais tendo frota própria por conta de análises de fluxo de caixa, basicamente, e, enfim, gestão de ativos. Sim. Né? Então, rolou essa tendência das empresas serem asset light, né? Não terem ativos na sua DRE lá no final, enfim, porque isso tudo vai gerando custos extras. Então, a gente parte desse pressuposto que as empresas... E aí também, assim, se a gente for fazer um rápido comparativo, o veículo elétrico hoje é mais caro do que a combustão. Ponto. Mas essa diferença está diminuindo a cada ano. Então, né, agora a gente tem já o BYD Mini Dolphin por 115 mil, Kwid por 100 mil, que era 150 há pouco tempo atrás. Isso vai se repercutindo também em veículos de serviço. Sim. Só que ainda esse gap é um pouco maior, que é justamente onde a gente entra. Mas, basicamente, o custo de aquisição hoje de um elétrico é mais caro, e aí tem muitas dúvidas sobre a depreciação desse veículo. Por quê? Porque é um veículo novo. Então, o cara compra e fica, mas e essa bateria? O que vai acontecer com essa bateria? Ela vai diminuir a vida útil dela? Então, as pessoas, o caminho do aluguel, de terceirização de frota, virou um caminho mais seguro também para as empresas testarem novas tecnologias. Porque, querendo ou não, eu quero eletrificar minha frota, se eu compro, eu estou com esse ativo comigo. Agora, se eu alugo, amigo, não gostei. Eu quero voltar para a combustão. Tu cancela o contrato de aluguel, né? Bota um prazo curto, enfim, tu fez uma experiência. Sim. E aí, seguindo nessa linha, a gente começou a oferecer o serviço de conversão de veículos a combustão em veículos elétricos. Né? Então, a gente fez uma Fiorino para demonstrar. Então, o nosso protótipo foi um Celta elétrico, né? que era o carro do meu avô, como eu comentei. Foi a nossa primeira conversão. Enfim, inclusive eu fiz ele com uma autonomia de 130, 150 quilômetros, justamente para validar essa tese de um veículo urbano com menos baterias. Então, a média diária de distância de pessoa física é 40 km por dia. Sim. Então, se eu rodo 40 km por dia no máximo, eu não preciso uma bateria de 300 km. Eu vou estar carregando uma bateria pesada para lá e para cá. Então, essa foi meio que a tese que a gente pensou. E aí, trazendo isso para a logística de última milha, a gente lançou umas pesquisas, entrevistou muitas empresas de logística, a gente viu que a distância média ali era 100, 120 km por dia. Por quê? Porque por mais que uma Fiorino roda muito, ela não tem tempo de fazer tantas entregas dessa por dia. Então, acaba que o limite de quilometragem acaba sendo esse, no máximo 150 ou 180. Assim. Então, a gente viu que daria para ter uma bateria pequena, com mais eficiência, né, para atender aquela aplicação de última milha. E aí, legal, só aproveitando o gancho e traduzindo para o pessoal que não é da logística, logística de última milha, que a gente está falando aqui, é aquele último trecho, ou seja, de um centro de distribuição, de um hub, um centro de distribuição, para, por exemplo, a sua casa. Exato. Né? Para o porta-a-porta, que a gente chama, ou de um centro de distribuição para um pequeno comércio, para um varejo. Né? Então, essa última milha. Então, o que a gente está falando aqui? De um produto, de um veículo geralmente que é pequeno, uma capacidade menor ali de carga, 1 metro cúbico, 1,5 metro, acho que 2 metros, né? 3 metros cúbicos de uma Fiorino. Até quantos? 10,
Uma Master, uma uma Master não, Master. desculpa, enfim, Expert. Uma Outros Fiorino é o modelos, quê? né? É 500 quilos, aliás. Putz, eu não tenho Eu acho que uma Fiorino, a capacidade máxima é 300, 400, 500 quilos, sei lá. E aí, essa solução, ela está olhando para veículos que fazem isso. Então, a gente está falando de uma van, de uma Fiorino, de carros que são de carga, mas são carros pequenos que vão fazer essas entregas, mas que vão rodar aí no máximo 120 km por dia. No caso, a nossa Fiorino ela tem 180 km, pensando que roda um pouquinho mais, às vezes o CD é um pouco mais longe e tal. Sim. Mas basicamente o que a gente viu aqui, esses veículos rodam muito nos centros urbanos. Gera poluição nos centros urbanos. Eles rodam muito nas ruas, todo mundo olha essa marca também, e a gente vê que a maioria das empresas, quando tem um veículo elétrico, querem expor também. Isso acaba gerando marketing espontâneo para as empresas. Eu estou fazendo minha parte, eu estou eletrificando minha frota. E aí a gente vê também, quando chega algo do Mercado Livre hoje, tá lá, esse pacote foi entregue com veículo elétrico. Né? Isso já está rodando. E aí, ou seja, esse veículo roda nos centros urbanos, ele roda muito, mas é uma quilometragem fixa por dia. Então a gente tem aí uma oportunidade de esse carro ele pode ter uma autonomia bem parecida com a rota dele. Quando ele chegar à noite, ele carrega. O veículo elétrico ele tem essa possibilidade. Quando ele está parado, ele pode estar carregando. Sim. Não precisa ir até um posto de gasolina. Né? Então, hoje a gente já oferece no serviço do aluguel ali um carregador junto com o veículo, porque ele instala na sua base, carrega. Toda vez que ele sai com o carro de manhã, ele está 100% carregado, com autonomia cheia e pronto para rodar. Né? E aí, assim, a gente viu que realmente era uma tendência, só que daí o que aconteceu? O preço de um veículo elétrico ainda estava mais caro. Então, o mercado, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, Magalu, enfim, empresas, né, Oxxo, enfim, empresas do Ambev, PepsiCo, enfim, todas as empresas que têm a sua logística começaram, que não tinham logística própria, né, Ambev e PepsiCo tem, mas as que não têm logística própria começaram a pagar em torno aí de 50% a mais para as entregas com modal elétrico. Então, nisso, a gente viu empresas, e aí entra, por exemplo, um dos nossos principais parceiros hoje, a HAL, que é a Gaulog, que eles têm só veículos elétricos na operação e fazem essa entrega de última milha, né, do centro de distribuição até a casa das pessoas, com veículos 100% elétricos. Com isso, eles têm um custo operacional bem baixo. É claro que o custo ainda do aluguel deles é um pouco mais alto do que um veículo a combustão, mas isso é compensado pelo preço, pelo valor que eles recebem do cliente, que é o vendedor desse produto, né, que faz essa entrega. Então, assim, o que a gente chegou nesse modelo de negócio foi justamente isso. Quando a gente ofereceu a conversão para as empresas, eles falaram, olha, a gente não tem mais frota própria, mas se eu tivesse, cara, o que eu vou fazer como é que eu cuido de uma Fiorino eletrificada? Qual que é a tabela FIP? Quem que vai fazer seguro disso aqui? Se bater, manutenção, etc. Então, a gente falou, não, deixa que essas coisas ficam com a gente. Então, a gente falou, fechou uma parceria com a BS2 Seguros. Então, ela assegura nossas Fiorinos. A gente entrega o carregador junto, né, com o pacote. Enfim, manutenção é com a gente, revisão, tudo. Então, a gente acabou se tornando, né, a sua API se tornou a Mav Rental por necessidade de mercado para poder atender basicamente assim, a gente tem um know-how, que é converter veículos. A gente tem um sonho que é acelerar essa eletrificação no Brasil. Como que a gente entrega isso para a pessoa? Né? A gente tem que se apaixonar mais pelo problema do que pelo nosso produto. Sim. Então a gente teve que pivotar algumas vezes justamente para encaixar isso no modelo de negócio que fosse possível ganhar escala e rentabilizar tanto para a gente quanto para o cliente. Né? Legal. Então foi essa é só para deixar numa linguagem mais simples da empresa é o seguinte. Então, hoje vocês estão se posicionando é o seguinte, olha, você, grande indústria, que tem dificuldade com frota de veículo, que você está atrás de um terceiro, nós estamos trazendo um benefício para você, que é uma frota elétrica, com todo seguro nosso, com toda a bateria nossa, que vai trazer mobilidade para você e uma economia, né? E que vai ajudar você a entregar os produtos na residência do cliente. Então, perfeito. Hoje, esse é o posicionamento da empresa de vocês. Isso, a gente está oferecendo essas Fiorinos já convertidas por aluguel. Né? Um esquema de assinatura, onde tem essa solução 360
conjunta. Né? Só um ajuste que ao invés de ser indústria, eu entendi que é para operador logístico. Isso, né? operador logístico. Operador logístico também? Isso, porque na verdade o operador logístico... Só operador logístico. Indústria não. Hoje assim, ele é o cliente ideal, digamos assim, porque ele tem uma demanda que é fazer entrega e ele precisa reduzir custo operacional. Sim. Então, assim, e ele, nesse caso, esse nicho de entregadores que estão com esse posicionamento forte de veículos elétricos, eles hoje têm uma barreira que é o preço alto do aluguel de um veículo elétrico novo. Então, com a conversão, a gente consegue tornar a eletrificação mais acessível. Então, hoje uma Kangoo elétrica, por exemplo, se for na Renault, é 260 mil. Hoje a gente tem um custo menos que a metade para eletrificar uma Fiorino final. Entendi. Então, com isso, a gente consegue ter uma assinatura mais acessível também. Tá. E o porte do veículo que vocês conseguem fazer a conversão? Na verdade, assim, qual porte? Qualquer veículo pode ser eletrificado. Hoje a gente está com o nicho Fiorinos, certo? Porque é um mercado que tem muita Fiorino. Então a gente pretende ganhar escala aí pelo menos nos próximos 1-2 anos. Já temos clientes pedindo outros veículos também, então a gente está querendo encaixar, por exemplo, o Vux, né? O veículo urbano de carga, que é um caminhãozinho pequenininho. Tem Ducato, tem Master, né? Essas vans um pouco maiores, então elas podem ser eletrificadas e até no final das contas, quanto maior o porte do veículo, mais vale a pena converter. Sim. Porque, como eu comentei, um Celta hoje custa mais ou menos a mesma coisa que a Fiorino. Só que um BYD Mini Dolphin é 115 mil. Uma Kangoo elétrica é 260. Então, eu tenho muito mais vantagem competitiva com veículos mais caros. Mais caros. E aí, claro, o nosso grande objetivo com isso é ganhar escala. Com isso, a gente vai barateando nossos produtos. E aí, eu imagino que o grande desafio para veículos maiores seja a questão da autonomia, então. Isso, é sempre uma questão de perde e ganha, é uma balança, né? Então, assim, beleza, eu quero mais autonomia, é botar mais bateria. Só entendi. que bateria é mais custo, mais peso. Então, assim, hoje eu tenho um produto que ele acaba sendo extremamente eficiente para a logística de última milha, porque eu tenho uma bateria menor, logo eu carrego mais rápido, eu tenho menos peso, então eu tenho mais eficiência. Sim. E mais barato, porque é menos... Hoje, né, 50% do custo de um veículo elétrico são as baterias. São as baterias, né? Mas, assim, não precisa se assustar, porque se tu para pensar num veículo a combustão, 50% do valor é o motor. Sim. Né? Tu pega uma Mercedes top, dá pau no motor, tu perdeu o carro. Né? Então, assim, é a mesma analogia. Né? E uma dúvida prática que eu tenho, Kleber, é assim, se substitui o motor ou vocês fazem uma adaptação no motor para ele não precisar A gente substitui. Então, basicamente, nosso processo de conversão é levantar um carro numa Levacar, retirar todo o sistema a combustão, instalar o sistema elétrico. Que legal, cara. E aí esse sistema elétrico que é essa frente da Mevtech, né? Então, o que eu comentei, a Mevtech é desenvolvimento de tecnologia. Hoje o motor, o inversor, pack de baterias, o gerenciador das baterias, que é um controlador, enfim, conversores, tudo isso que hoje está dentro da Fiorino é desenvolvido por nós, lá em Florianópolis, pelo nosso time de engenharia. Né? Então a gente está, claro, em escala quase artesanal, então a gente, né, hoje está tudo fato à mano, então a gente está montando os motores e tal, justamente para... o nosso objetivo é ter essa indústria de veículos elétricos, né? Componentes elétricos, uma indústria de eletrificação para justamente ajudar isso, não só para as Fiorinos, mas a gente hoje já tem alguns clientes que a gente fornece esses mesmos componentes para outras empresas que também querem eletrificar seus veículos de certa maneira. Né? Então, assim, um exemplo que eu te comentei, a gente tem ali um motor elétrico que ele não alimenta o caminhão, mas ele alimenta a bomba hidráulica do caminhão. Sim. Então, isso são maneiras de eletrificar aos poucos também sistemas, porque, como tu comentou, veículos pesados, né, normalmente a gente pensa, então dá para fazer um caminhão com 1.000 km de autonomia? Dá, mas isso tudo tem um custo, seja peso, eficiência, mas também um custo de bateria. Então, tem como... Em caminhões, a gente também tem mais espaço. Então, tem a possibilidade de tornar um pouco mais híbrido, por exemplo. Né? Então, mas isso, por conta, também tem que entender muito bem a demanda. Então, o que a gente pensou? Cara, não dá para atacar todas as demandas e não dá para resolver o problema de todo mundo. Onde que hoje a eletrificação encaixa muito bem? É logística de última milha, com esses Fiorinos. É com vans um pouco maiores também, logística de última milha. E na eletrificação desses sistemas hidráulicos com... E aí, assim, toda vez que eu falo isso, acaba ficando um pouco... não é muito palpável, né? Mas, assim, por exemplo, um caminhão da Enel, ou da IDP, ou da CPFL, que vai fazer a manutenção num poste.
Sim. Todo mundo já viu um caminhão estaciona lá na tua rua, Sim. Sim. bota sapatas, motor a combustão, diesel rodando, né? Aquela Sim. barulheira. O que a gente viu? Nesse momento onde esse caminhão a diesel está rodando em marcha lenta, ele gasta muito mais diesel do que quando ele está andando e mata o motor, porque Desgasta demais. porque ele está rodando em um demais. RPM baixo. Sim. O que a gente desenvolveu? O Eco PTO, que é basicamente um produto que eletrifica esse sistema hidráulico, o cesto aéreo. Então agora, quando o caminhão chega no poste, ele desliga o caminhão a diesel e fica rodando só com o nosso motor elétrico alimentado por uma bateria nossa. E esse cesto aéreo, por exemplo, consegue reduzir em torno aí de uns 40, 50 mil por ano por veículo para distribuidor ou para o operador. E ele pode consumir essa energia de onde ele está fazendo a manutenção ou ele tem que estar carregado antes? Então, ainda tem essa questão, só que daí, digamos que a própria distribuidora estaria fazendo um gato Sim. nela. Tá. Então, assim, é possível, mas o que a gente fez, né? Essa bateria, ela é pequena e ela dura o dia inteiro. Então, hoje ela carrega na tomada. Sim. Então, o cara, quando chega na base, bota uma tomada 3 pinos ali, normal. Mas a gente tem um produto que está em desenvolvimento que o próprio caminhão já vai carregar essa bateria. Entendi. Então, assim, o caminhão em si, ele é a diesel. Sim. Cara, precisa mandar esse caminhão para onde quer que seja, esse operador hoje não vai ficar na mão. Mas já, por exemplo, a própria CPFL tem metas bem, bem fortes para eletrificar, onde ele já tem o próprio caminhão elétrico que faz essas operações. Sim. E aí, nesse caso, o que a gente fornece para eles seria só que a gente está conversando também, mas é fornecer o motor elétrico que opera na mesma tensão alta da bateria de um caminhão. Sim. Então, assim, a gente viu que realmente o nosso propósito é acelerar essa eletrificação do Brasil. Sim. E aí a gente chega nesse momento, cara, onde que tem demanda, onde que tem coisas onde a gente consegue aplicar o nosso know-how e os nossos produtos para isso gerar, né, não só receita, mas assim, gerar oportunidades e tal. Então, às vezes pode parecer um pouco muitos focos, e muitos focos não dá certo, mas a gente realmente hoje tem assim, times, né, específicos também para isso, para que a operação das Fiorinos rode bem, né, e a gente tenha... Só que para essa operação das Fiorinos rodar bem, a gente precisa ter o nosso motor, inversor, tudo pronto. Então, por isso que hoje a gente está focando bastante na parte industrial, que é um pouco nos bastidores, né? Então, se for para parar para pensar, para eu converter uma Fiorino, eu demoro cerca de um dia, que é levantar o carro, tirar o sistema de combustão e instalar o nosso sistema. Só que para eu ter o nosso sistema, eu preciso ter produzido ele antes. Né? Então, por isso que a gente sabe que essa parte industrial e tecnológica é muito importante, onde a gente está hoje gastando bastante energia para tornar isso uma linha de montagem mais ágil e mais, enfim, com mais capacidade, para que a gente possa atender tanto essas demandas, né, de eletrificar caminhões, né, de cesto aéreo, caminhão de lixo de prefeituras, caminhão basculante, mas também atender nessa demanda das Fiorinos, que a gente vê que é uma demanda que está no nosso dia a dia. Sim, né? uma demanda muito grande. Né, todo mundo usa o e-commerce, todo mundo recebe esses produtos. E atender a demanda de mercado, né? Por Exato. exemplo, você falou de atender demanda de mercado, nós estávamos em um operador logístico que é o seguinte, eles contratavam o motorista para fazer entrega dentro do próprio CD, para transpassar uma carreta de mercadoria para cá. E aí o motorista ficava o dia inteiro aqui. E assim, eles estavam com dificuldade porque o motorista gosta de estrada. O caminhoneiro gosta de estrada. Ele queria partir. E aí eles estavam tendo uma desistência muito grande. O que eles fizeram? Por conta da demanda, uma empresa olhou e falou, peraí, vamos fazer uma frota autônoma para você. Então é o seguinte, essa frota ela vai pegar a sua carreta com veículo autônomo, não precisa de motorista, vai fazer só isso. Integrado no sistema e com de veículos WMS. elétricos, é mais fácil fazer veículos autônomos, porque tem muito mais controle. Esses veículos são elétricos, né? São Espero que seja, provavelmente são truques, inclusive. São truques. Truque Por isso que eu elétrico, perguntei quando nós começamos a Não, tá certo, é elétrico sim. Hoje Sim, no Brasil, o ano passado foram vendidos 500 caminhões elétricos. Sim. É pouco. Mas a gente pega o mercado de veículos elétricos no Brasil em 2019, era pouco também. Sim. Hoje a gente já está com uma frota bem, bem significativa, está dobrando a cada ano a frota de veículos elétricos no Brasil. Sim. Então, assim, a gente vê que está ganhando muita adesão justamente por conta disso. Assim. As pessoas estão começando a fazer conta e estão começando a gostar do que estão vendo. Assim, né? Então, cara, o Celtinha, o Celta elétrico, para mim é tesão, eu amo, né, esse carro. E assim, eu mantive o câmbio, no caso ali,
realmente foi um teste, né? A gente queria ver. Sim. Cara, bota em segunda marcha, canta pneu. É muito torque. Imagina. Ele tem 22 kg de torque. Então, assim, no momento que tu entra num carro elétrico, pisa, tu sente, tu esquece a questão do barulho. Sim. E eu, particularmente, até gosto do som do motor elétrico aqui, que ele parece uma nave, assim, né? Então, assim, a gente começa a fazer essas trocas, assim, e, cara, é muito legal. Tu sair de casa com a autonomia cheia, né? Então, assim, pra pessoa física é interessante, por isso que as vendas estão crescendo. As vendas de veículos elétricos crescem mais do que as vendas de veículos a combustão no Brasil. E quando tu vai para a frota, para a empresa, claro, tem essa barreira tecnológica por conta de custo, por conta de ser algo mais novo, né? Que tá, eu digo, mais novo não, mas que está se difundindo agora, mas que isso tudo é questão muito de tempo. Então, assim, nos próximos, 5 anos, a gente vai passar por uma revolução na parte de mobilidade, logística, transporte como um todo, que, assim, vocês talvez vão lembrar das conversas. A gente vai rir de quem tem um carro a combustão na frota, porque fala, cara, o que esse cara tá usando gasolina ainda, ou cara, manutenção, tipo, pô, se eu tenho hoje um painel solar na minha indústria, eu consigo carregar meu carro anda super livre, né? Então, assim, tudo isso são quebras de paradigmas que hoje pra gente, né, a gente tá rindo de mim agora, mas isso pode ser, vai mudar muito rápido, né? Assim, muitas coisas que a gente... Como muita coisa já aconteceu nessa área da Exato. humanidade, Sim, né? e assim, e para você deve ser bem desgastante o seu dia no sentido de tipo, cara, tem hora que a energia bate lá porque é cansativo, trabalho, faculdade, realmente chega uma hora que você precisa de uma suplementação, você precisa realmente estar energizado, né? E por isso nós temos aqui a nossa parceira Quick Power para te apresentar. Falando em energia, né? Vamos eletrificar aqui o nosso Legando Podcast com a Quick Power. Quick Power é um suplemento alimentar com efeito energético. Ele não é um pré-treino, tá? Apesar de na sua composição ele ter cafeína e taurina, ele é um suplemento que tem complexo de vitamina B12, B6, B5, cromo, zinco, magnésio. Então ele é uma suplementação. E o plus, que é a taurina e a cafeína, tem uma nanotecnologia diferente. Nós estamos falando aqui de tecnologia e inovação. Tem uma tecnologia chamada time release, que é o quê? Conforme o seu corpo vai precisando de energia, o Quick Power ele vai te dando essa energia aos poucos. Quem consome o nosso produto? Atletas de grande performance. Kleber, é só para quem faz academia, para quem corre, para quem faz triatlo? Não. Pessoas que trabalham focados, precisam de concentração, que também consomem muita energia do corpo, utilizam o nosso Quick Power. Motorista que está ali há 13 horas no trânsito também utiliza, diz que dá uma energia sensacional. Então é o seguinte, além de você estar se suplementando, você está colocando uma energia mais diária ali no seu corpo. Então, você pode entrar no site da Quick Power, www.quickpower.com.br, tirar mais informações, fazer o seu pedido e quem sabe um veículo que vai entregar o Quick Power seja um veículo que está lá. O Quick Power foi entregue por um veículo elétrico, né, amigo? Eletrificado pela MEV, né? Eletrificado pela MEV. É isso. Cara, extraordinário, parabéns. Eu queria aproveitar para mandar um recado para os amigos aí das operações logísticas, dos operadores logísticos. Legal. Eu vim desse mercado, né? Atuei nesse mercado há mais de 10 anos. E aí tem até um outro desafio que a gente pode falar futuramente, que é o seguinte, principalmente para os operadores que são multinacionais, que movimentam cargas globalmente, que tem uma grande responsabilidade em relação à redução de CO2 e muita pressão, né? Então, eu particularmente participei de projetos, iniciativas de boas práticas ambientais e no Brasil se encontra bastante desafio, bastante dificuldade, tanto por conta das tecnologias disponíveis ou a falta delas, quanto por conta da questão cultural. Então, você baixa num transportador, sim, você chega numa operação de transporte e muitas vezes é difícil para você pensar boas práticas verdes, que a gente chama, né? Sim. Vai desde um bom modelo de manutenção preventiva até um descarte correto de óleo, de resíduos, etc. E aí a gente tem aqui, meus amigos, uma solução para que o seu last mile
traga para você crédito de carbono, quem sabe, né? Uma compensação daquilo que o seu first mile ou o seu middle mile não vai entregar. Né? Então fica aí a minha sugestão para vocês aqui, ó, vamos falar com a MEV para poder eletrificar a frota de vocês. E até se eu puder rapidinho complementar esse ponto assim da questão, né, de às vezes tudo que é imposto assim é um pouco mais difícil de tu aceitar e de implementar. Sim. Então assim, até no começo a gente fala muito sobre essa questão da redução das emissões, mas quando a gente conversou realmente com muitos operadores logísticos, a gente viu, cara, essa não é a principal preocupação, né? A principal preocupação dessa empresa é justamente a saúde financeira dela. Né? Ela precisa, antes dela ter uma entrega sustentável, ela precisa entregar. Sim. Né? Então, o que a gente começou também... A primeira sustentabilidade é a financeira. A financeira, exato. Então, a gente começou até a tentar pensar isso de uma maneira diferente. Sustentabilidade não é só sem emissões, é sustentável financeiramente, de implementar, enfim. Então, a gente viu que oferecer isso como a eletrificação como uma redução de custos, e aí eu comecei a comentar que essa zerar emissões seria um cashback ambiental. Né? Então, pô, tu tá fazendo um bem para tua empresa e, de troca, tu ainda também tá fazendo o bem para o meio ambiente e para tua família que está respirando esse ar, né? Para a população. Então, a gente viu que realmente tem maneiras assim também da gente entender o porquê. Claro, eu sei que, né, como tu comentou, às vezes tem questões políticas tal por trás, pelos lados, enfim, mas a questão é que a mobilidade elétrica ela realmente assim, veio para ficar. Né, assim, até pensando em mensagens finais assim, dessa nossa conversa, assim, isso tudo vai acontecer agora muito rápido, assim, essa mudança. Muitos players estão chegando no Brasil, né, muitos não, todos eles estrangeiros, e a nossa grande vontade também é desenvolver algo nacional, né, que a gente possa ter essa eletrificação, essa tecnologia desenvolvida e produzida no Brasil. Pois é, porque um carro de um outro país está chegando aqui reduzindo o preço, sendo que eu tenho a melhor energia limpa. Exato. E poderia fabricar esses veículos aqui e exportar para lá. Produzindo com uma energia também que não é limpa. Que né? não é limpa. Exato. Então assim, tudo isso vai mexendo, a gente, né, tem essas oportunidades e, claro, agradeço bastante essa oportunidade também de falar um pouco mais sobre o nosso produto, sobre esses benefícios. Como eu comentei, né? Às vezes eu trago esses argumentos, mas eu sei também que tem sempre o outro lado e outras questões que a gente pode sempre conversar também. Então, sempre fico à disposição para trocar essa ideia. Eu acho que é sempre muito... Né, agrega bastante. Sim. E, enfim, agora, né, realmente a nossa Fiorino elétrica ela vai começar os testes com a Hauck, com a Gaulog. O grande objetivo é que a gente pegue esses resultados, né, e demonstre tanto para o mercado, quanto para parceiros, quanto para eles também, para que a gente possa expandir a nossa frota. Né? E aí, toda uma frota pela Mevtech aí também, esse é o nosso grande objetivo para os próximos anos. É isso daí. Nós estamos chegando aí, Elton Biscola, ao final, mas antes de ele chegar e fazer as considerações finais, e ele vai ficar à vontade para fazer essas considerações finais, dentro das suas considerações finais, eu gostaria de agradecer o Marco, né, que é quem realmente nós fizemos o contato, que estaria aqui conosco também hoje, né, junto com você aqui, mas teve um imprevisto. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do papel do Marcos dentro desse projeto de vocês aí. Já agradecer ele, né, por estar aqui também tirando a nossa dúvida, porque nós também, como consumidores, a gente pensa, e aí, qual carro que nós vamos pegar? Um flex para ir para o lado do etanol, para ir para o lado ou um elétrico, enfim, também para questão futuras, né? Eu sei que vocês estão vindo aí na questão mais do setor logístico mesmo inicialmente, mas tem muitas pessoas que querem no dia a dia também ter a sua economia, né? Exato. Como pai de família, como empreendedor também, ele quer ter a sua economia. Então, nas suas considerações finais, falar um pouco do papel do Marco e as considerações finais da empresa. Perfeito. Deixa as redes sociais, contato se você quiser, fica à vontade. Não, show. O Marco, como eu comentei, né, através da Hauck, da Gaulog, ele é um Trusted Advisor nosso, né? Então, assim, ele é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo no mercado e aí eu sabia bastante do papel dele no setor logístico. E aí, quando a nossa Fiorino estava quase pronta, eu falei, Marco, tem um produto aqui que eu acho que tu vai gostar e tu vai saber quem pode ser uma pessoa interessante para testar. Né? Então, foi assim que depois de a gente já ter se conhecido de outras oportunidades, foi assim que a gente retomou a nossa parceria. Sim. E o Marco hoje é um grande parceiro, o Marco Crespo, que está nos conectando com esses operadores logísticos. Né? Então, assim, e esse é o papel de uma pessoa de mercado,
né, que conhece bastante gente, que também sabe identificar grandes oportunidades ou grandes produtos. Então, a primeira coisa que, na verdade, eu fiz para ele é, cara, eu preciso ter o feedback do meu produto. Assim, independente, tipo assim, eu sei que tu não vai apresentar o meu produto se ele for ruim. Então, antes disso, eu preciso que tu entenda a nossa operação, entenda a nossa ideia, nosso propósito, tu acha que isso vinga e tal. Cara, ele foi lá, visitou a nossa operação em Florianópolis, andou no Celtinha, andou na Fiorino. Então, já ia falar, eu pediria para dar uma volta no Celtinha. Não, primeira coisa, eu falei, vamos andar de Celta aí. E aí eles, né, realmente, no estacionamento do shopping, pisou ali, sentiu o torque do Celta, falou, puta, realmente o negócio é de verdade aqui, né? Às vezes a gente acaba vendo muita coisa por aí, mas enfim, ele curtiu, super comprou a ideia junto com a gente, assim, hoje, então ele é um grande parceiro que está tanto nos ajudando a buscar investimento, né? Porque, como eu comentei, para a gente estruturar essa indústria, a gente precisa, né, realmente de dinheiro, não adianta. Então, assim, a gente tem essa demanda das vendas, mas então ele está hoje nos ajudando nessas duas frentes e com isso a gente vê que com um pouco de venda, um pouco dos investimentos, a gente já consegue criar realmente uma base sólida aí para atender esse mercado, né? É isso daí. E as considerações finais? Não, perfeito. Eu acho que, claro, agradecer o papo e pelas ideias aí também, acho que foram ótimas. E eu acho que, assim, né, em termos de como chegar até a gente, né? A gente tem as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. No LinkedIn é MEV, M-E-V. No Instagram é MEV, _BR, _ e o site é mevsa.com.br. Então, ali estão bastante informação sobre a empresa, né? A gente acabou de fazer esse lançamento da fusão que eu comentei, então tem algumas coisas novas ainda. E é isso, nosso grande objetivo, nossa missão, nosso propósito é acelerar a eletrificação de veículos do Brasil. A gente quer criar essa indústria nacional, né, que ainda não existe. Já teve, né, como eu comentei, o Gurgel, que é uma grande inspiração nossa. A gente quer retomar isso e a gente espera realmente poder gerar um impacto na nossa sociedade, né? Como tu comentou, o sonho é grande, né? O sonho é grande e o sonho é pequeno, a mesma energia que tu gasta ali. E aí também, até citando aí o Hélio de la Penha, do nosso Cacete Planeta, a gente estava num programa do BNDES Garagem, e há um pouco tempo atrás ele palestrou no encerramento, e ele comentou durante a trajetória dele que tem uma frase que foi muito importante, que se a regra não te favorece, seja uma exceção. Né? Então, se a gente está hoje, né, eu me posiciono assim, pelo menos, a gente está num setor automotivo que é majoritariamente a combustão, se realmente, né, e importados, se a gente quer realmente fazer a diferença, gerar um impacto, a gente precisa ser uma exceção e criar algo à parte. Além de mim, além da MEV, tem outras grandes exceções no Brasil, tem grandes iniciativas bem interessantes, são parceiros nossos, como Arrow, lá de Caxias do Sul, fazendo uma van elétrica também, tem o pessoal Hightech em Curitiba, tem o pessoal lá de Florianópolis também, Fever, enfim, algumas soluções bem interessantes. A galera tá puxando, né? Sim. E aí isso só na parte de mobilidade, quando pensa em infraestrutura de recarga, tem a WeCharge também lá de Florianópolis, tem o Wolf aqui de São Paulo. Então, tem várias empresas, todas elas juntas, com o mesmo propósito. E eu sempre comento, esse mercado é muito mais cooperativo do que competitivo. Então, a gente está trabalhando para o mesmo objetivo, que é tornar a eletrificação uma realidade no Brasil. Né? Então, com isso, a gente também consegue aí, enfim, gerar movimento e gerar atração, não só para a gente, mas também para os outros. Né? Eu acho que não é só a MEV que vai conseguir ter a capacidade de converter todos os carros do Brasil. O Brasil é grande demais para isso. Então, se eu fortaleço, né, um concorrente, entre aspas, mas é um cara que está no meu lado fazendo isso, por exemplo, aqui em São Paulo também tem a Giafone, a Plugin, que fazem conversão de veículos pesados. Sim. Então, assim, são esses caras onde a gente também vai se inspirando, vai se ajudando enfim, indo para frente. Eu acho que é isso que eu queria comentar. Agradecer também para o pessoal aí que vai ver, enfim, fico à disposição para tirar dúvidas. E, enfim, espero que essa nossa conversa pode né, inspirar ou, enfim, deixar esse bichinho da mobilidade elétrica picar outros aí também, para que a gente vá catequizando cada vez mais gente. E é isso daí. E o que eu vejo é que tem mercado para todo mundo, tá? Você que é adepto ao veículo de combustão, você não precisa falar mal do veículo elétrico para você ter um de combustão. E a mesma coisa, você que é apaixonado pelo veículo elétrico, você não precisa falar mal do outro. Eu acho que o mundo ele tem espaço para todo mundo, desde que cada um faça a sua parte para que o mundo seja melhor. Seja melhor através da respiração, seja melhor também para o cara que gosta de acelerar e quer ter aquele cheiro de gasolina. Tá tudo bem, tem mercado para todo mundo. Então, o respeito é o mais importante. É isso aí, meu amigo. É isso. Vamos embora agora. Boa. Obrigado por você tá aí nos acompanhando. Faça a inscrição no canal.
Legando Podcast. Nos siga na rede social também, lá no nosso Instagram. E essa segunda temporada, ela promete muito. Eu sou Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo.